Filipenses 2, capítulo 7 e 8. A Bíblia diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Senhor Jesus, Deus querido, nós colocamos, Senhor, essa palavra diante do Senhor agora, meu Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, essa igreja, abençoar, Deus, esses irmãos, ó Pai querido, que cada um aqui venha ser edificado pela Tua palavra, meu Pai, nessa noite. Que haja a graça do Senhor, que haja, Deus, alegria, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nessa palavra, que possamos, ó Deus, receber tudo que o Senhor tem para falar conosco, e que possamos sair daqui edificado em nome de Jesus, amém? Então a Bíblia diz aqui, irmãos, que o Senhor Jesus se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, e é isso que nós queremos falar nessa noite, sobre o servir. Irmãos, na vida nós temos dois tipos de pessoas. Está perto, a porta aberta lá? Fechada? Ah, tá. Então diz o seguinte, irmãos, nós encontramos dois tipos de pessoas na nossa vida, tanto dentro da igreja como fora da igreja também. Existem dois tipos: as que servem, amém? Aquelas que servem e aquelas que não servem, é ou não é? Então são dois tipos de pessoas que nós encontramos: aquelas que estão sempre dispostas a servir e aquelas que nunca estão dispostas a servir em nada, ou seja, querem sempre estar somente apreciando a ser servida. Tem pessoas que se acostumam somente a ser servidas, não servem, mas querem ser servidos o tempo todo. A Bíblia diz lá em Provérbios, né, que a sanguessuga tem duas filhas, que chama Dá, né? Então, e nós encontramos muitas pessoas assim, dentro da igreja, fora da igreja, pessoas que só querem receber, só querem uma oração, só querem o conforto, querem ventilador, querem coisas boas, mas nunca se dispõem a servir. E Jesus está dizendo aqui algo muito interessante para nós: Ele se esvaziou, ou seja, tomando a forma de servo. Jesus, ele veio nesse mundo, querido. Jesus era Deus, é Deus, mas ele diz aqui que ele, sendo Deus, ele tomou a forma de um homem que serve. Ainda bem que ele tomou a forma de um homem que serve, porque se ele tomasse a forma de um homem que costumava ser servido, nós não estaríamos agora participando de uma santa ceia, não estaríamos agora nesse momento tão maravilhoso aqui. Mas diz assim, ele veio em forma de servo, ou seja, tomando e humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Jesus Cristo é o nosso modelo de servo. Imagina alguém que não teria motivo algum de vir a esse mundo para servir. Por que não? Porque ele já estava na glória com o Pai. Ele tinha tudo lá nos céus. Ele tinha uma legião de anjos que ficam 24 horas por dia dizendo que ele é santo, 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 santo. Ele não precisava de maneira alguma vir a esse mundo, mas diz que ele o quê? Ele agora, para se tornar um modelo nosso, ele veio a esse mundo em forma de servo. Quando ele é o nosso, agora quando ele se torna o nosso Senhor e o nosso Salvador, o que acontece conosco? Nós passamos a servir, querido, de uma maneira leve. Todo mundo que recebe esse Senhor Jesus na vida, há uma transformação. A Bíblia diz que há uma metanoia em nós. Mesmo que nós fôssemos pessoas que não éramos acostumadas a servir, mesmo que nós fôssemos pessoas que não tínhamos costume
de estar numa igreja, servindo numa igreja, ou servindo as pessoas na rua, ou se preocupando com alguém. A Bíblia diz que quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, essa metanoia acontece dentro de nós, e nós passamos agora também a servir de uma maneira tranquila. Não é nada pesado, não é nada sofrido, não é nada melancólico e nem pesado para nós. É um prazer, ou seja, prazeroso. Pensa em algo maravilhoso para nós, que dá prazer enorme, que é servir as pessoas. Se você ainda não teve esse privilégio, irmão, de ser um servo, eu falo para você, é algo que nos edifica muito. Eu vejo os irmãos aqui, cadê o Cristiano Diógenes? Cadê o Cristiano Diógenes? O Paulo, fica de pé, o Cristiano Diógenes, o Paulo e o... Quem foi mais? Ajudar lá na... O Douglas, fica de pé. Fica de pé. O Paulo está lá. Irmãos, esses meninos aqui, eles ficaram da sexta noite passada, da outra semana, da sexta passada à noite, no sábado, dia todo, domingo, até umas 18 horas, sabe fazendo o quê? Em todo o tempo, lavando panela, lavando louça, lavando prato, lavando colher, limpando o refeitório. Irmãos, isso foi prazeroso ou foi algo pesado para vocês? Prazeroso, irmãos. Eu entrava lá, pode sentar. Eu ia lá brincar com eles lá, eles com um sorriso, com alegria. No final eu falei, vocês estão cansados? Que nada, se precisasse ficar mais 1 ou 2 dias lá, eles ficavam. E pegaram a parte mais difícil do encontro, que é ficar o tempo todo lavando e tendo que auxiliar os meninos lá do refeitório. Mas isso o que é? É o prazer, é a alegria de servir. Os irmãos que trabalharam no encontro, na oração, em tudo que... na limpeza do lado da nossa chácara, em tudo, e nós vimos no rosto das pessoas, do Carlos, que foi pela primeira vez, da Nadir, dos irmãos que já foram outras vezes, uma alegria por estar lá, que é algo que é inexplicável. Mas tudo isso por quê? Não foi pesado, não foi sacrifício, não foi penoso. Por que eles estão assim? Porque o mesmo coração que está em Jesus, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, esse mesmo coração é colocado em nós. E para nós é uma alegria e é um prazer. Ou seja, a natureza de Jesus, querido, é amar. Você recebe a natureza. Hoje nós estamos comemorando aqui a ceia do Senhor, um momento vitorioso em nossas vidas. Por que nós comemoramos mesmo a ceia? Por quê? Porque, apesar de a ceia falar de morte, por que nós comemoramos isso? Porque através da morte do Senhor Jesus, nós recebemos a vida dele. E só recebemos a vida dele porque ele veio ser homem nesse mundo, sendo Deus em forma de servo, para entregar a vida dele gloriosa para nós. E a natureza dele, quando nós recebemos ele na nossa vida, a natureza de amar que está nele, passa em nós. E nós começamos a amar as pessoas de uma maneira que nem nós entendemos. E amamos, sem esperar nada em troca. É um amor incondicional, porque o amor de Deus, querido, é incondicional. E quando nós nos colocamos para servir, querido, na casa do Senhor, quando nós servimos as pessoas, nós não servimos agora com interesse de receber algo em troca. Pelo contrário, nós recebemos única e exclusivamente para ver o quê? A felicidade do outro. No casamento, sempre quando nós vamos fazer no casamento, eu sempre falo assim para os noivos: você está casando para quê? Para ser feliz? Ah, eu estou casando para ser feliz. Então eu falo assim, eu vou parar o casamento agora. Que você estiver casando para ser feliz, não vai dar certo. Agora, se você estiver casando para fazer a sua esposa feliz, e se ela estiver casando para te fazer feliz, esse casamento vai durar por toda a vida, até que a morte separe. Quando você começa a servir, querido,
na casa de Deus, quando você começa a servir os seus familiares, quando você começa a servir onde você trabalha, quando você tem esse coração de servo, sem esperar nada em troca, querido, essa relação nunca acaba. Agora, quando nós servimos esperando algo em troca, é limitado, há um limite. Ou seja, agora essa natureza do Senhor Jesus, de amor, é uma natureza sem limite. Ele te ama, o tempo todo Ele te ama. E mesmo que você o despreze, quando você vem até Ele, Ele te aceita, assim mesmo. O pastor Noel Pedrosa contou uma historinha essa semana. Eu não sei se eu lembro contar, mas era mais ou menos assim. De um rapaz jovem, ele se apaixonou por uma pessoa, por uma moça, quando eles eram jovens ainda. E essa moça desprezou ele a vida inteira. Os anos se passaram. Essa moça ficou uma senhora com 70 anos, doente. E eles se encontraram já agora numa idade. A vida inteira esse moço queria se casar com ela. E só que ela sempre desprezou ele. Foi viver a vida dela. Resumo. Ela envelheceu, e ele também, né? E já agora com 70 anos aproximadamente, essa senhora agora, ela encontra esse rapaz, que é um senhor agora já, com 70 anos também, e ela já doente, quase no fim da vida, uma doença assim, praticamente terminal, bem acabada mesmo. E essa jovem era muito linda, ela era bonita demais quando era jovem. Dizem que ela era muito bonita, mas agora ela já estava envelhecida, doente e com pouco tempo de vida. E ela chega para esse moço e fala: olha, eu me arrependi tanto de não ter me casado com você quando nós éramos jovens. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. E aquele senhor fala para ela assim: mas você não precisa voltar atrás, porque eu ainda estou te esperando, e eu fiquei te esperando o tempo todo. Não importa se você agora já não é mais bela como você era, não importa se você está doente, com pouco tempo de vida, mas eu estive aqui te esperando o tempo todo. Eu te aceito desse mesmo jeito. Queridos, esse é um amor que nós não podemos explicar. Esse é o mesmo amor que Deus tem por mim e por você. Não importa quantos anos se passaram da sua vida que você desprezou a Deus, ou desprezou a Jesus. Não importa se você, agora que os anos se passaram, e talvez você está com um grande problema na tua vida, uma situação, ou até mesmo uma doença. Jesus, Ele vai estar te esperando o tempo todo. Não existe condição para o amor de Deus. A natureza de Deus é amar. A natureza de Jesus é amar. Nós é que perdemos às vezes a oportunidade de ser amados por Ele. Eu perdi 30 anos da minha vida de sentir esse amor. Mas aos 30 anos de idade eu conheci esse amor de Jesus. E agora com meus 53 anos eu venho vivido esse amor intensamente a cada dia. Glória a Deus que eu ainda acordei rápido, né? Eu tive várias oportunidades de desfrutar esse amor. E há 23 anos eu tenho vivido esse amor de Jesus intensamente a cada dia da minha vida, e é algo maravilhoso. É algo que você precisa viver, querido, é inexplicável. Essa natureza de servo e de amar de Jesus é algo maravilhoso. O amor de Jesus, amados, o amor de Jesus, ele é cura. Você sabia disso?
O amor de Jesus, ele se manifesta nas nossas vidas através da cura. Ele se manifesta na nossa vida através do ensino. Hoje você está sendo ensinado aqui, isso é amor. O privilégio que você está tendo está aqui na casa de Deus, ouvindo uma mensagem dessa, aprendendo algo que você talvez não aprenderia em outros lugares, nem numa faculdade, nem numa MBA, nada. Talvez você vai aprender sobre esse amor de Jesus. Mas o amor de Jesus, ele cura. O amor de Jesus ensina. O amor de Jesus, amado, ele é vivo. Por que ele é vivo? Porque ele está vivo. Ele não morreu naquela cruz. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e habita no nosso meio. É por isso que a palavra dele é viva e eficaz até hoje em nossas vidas. Então o amor dele é vivo. A Bíblia diz em João que ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que se fez carne e ele habita entre nós. E seu amor é algo mais sublime que pode existir em todo o mundo, em todo o universo. Em cada situação do universo, você pode contemplar o amor de Deus, o amor de Jesus. Em cada detalhe, você pode ver isso. O amor de Jesus é o sacrifício substituto. Por que sacrifício substituto? Porque ele me substituiu na hora da minha morte. Por que substituto? Porque ele morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a vida dele. E o maior desejo que ele tem, é que nós possamos viver a vida dele. Porque o que se limita à nossa vida nesse mundo, querido? Não sei. Quantas crianças que morreram essa semana, né? 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quantos pais estão chorando? É uma vida limitada. Quem imaginaria, quando aqueles pais imaginariam que ia ter um filho, que todo mundo que tem um filho espera ver o quê? Que ele cresça, que ele estude, que ele seja bem sucedido na vida e que ele morra muito depois que a gente. É isso que nós esperamos. Nenhum pai espera ir no enterro de um filho. Nenhum pai espera ir no velório de um filho. Mas a vida às vezes nos limita, querido. E aquelas crianças se limitaram por causa de um maluco, de um doido, que botou fogo naquela creche. E quantas crianças ali de 4, 5 anos, 6 anos foram ceifadas? Quanto tempo vai a nossa vida aqui, querido? Nós vamos morrer. Mas o projeto de Deus não é a nossa vida aqui na terra, é uma vida eterna. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é algo maravilhoso na nossa vida e que mesmo que nós estejamos mortos, nós viveremos com Ele. Então o que Jesus espera, querido, de mim e de você, é que nós possamos viver eternamente com Ele na glória. É por isso que Ele se fez em forma de homem e de servo para nos servir, porque quando Ele morreu na cruz, Ele morreu exatamente a morte que estava destinada para mim e para você, que era a morte eterna. Não a morte física desse mundo, mas uma morte eterna. Hoje eu tenho certeza, se mesmo que eu morrer essa noite, eu vou viver eternamente com Cristo na glória. Irmãos, esse é o papel, é o grande objetivo da nossa vida, é o grande objetivo de toda a humanidade, é ter uma vida eterna nos céus, porque a vida eterna todo mundo vai ter, só que uns vão passar nos céus e outros no inferno. Deus veio nos libertar do inferno. Jesus Cristo se fez homem, se fez servo, por amor, para nos livrar do inferno. O seu amor gera em nós, o seu amor gera em nós o amor. Ou seja, o amor de Deus agora, manifestado ali na cruz, gera em nós, a cada um de nós, que vivemos agora a vida dele, o amor também. E esse amor que nos leva agora o quê? A ser servos também, a servir. Ou seja, é um amor que perdoa. Você sabia que perdoar é servir? Perdoar é servir. Porque o perdão, ele não é uma opção para nós. É um mandamento. E eu sirvo alguém que muitas vezes me chateou, me magoou, me traiu.
ou fez tantas coisas más para mim, e agora eu quero servir amando essa pessoa, perdoando ela. Então o amor ele perdoa, o amor ele se doa, o amor encoraja, o amor é encorajador. Nós encorajamos uns aos outros. A minha esposa me encoraja, querido. Quantas vezes que eu abate o desânimo também, preocupação, tantas coisas para resolver, tantas situações que vêm para nossas vidas, mas ela me encoraja muitas vezes porque ela me ama, e ela não permite que eu desista. Eu já dou ela esses dias, para que ela não desista e que ela tenha força, por causa do amor. Eu amo ela, ela me ama. Você ama a sua esposa, você ama seus filhos, você ama as pessoas que estão do seu lado, e você precisa amar essa pessoa que está do teu lado. Porque quando você ama, você encoraja ela. E a igreja é isso, irmãos. A igreja de Jesus Cristo funciona desse jeito. É um amando o outro, um encorajando o outro. Aquele que está caído, nós damos as mãos para levantar. Se você está de pé, você precisa se cuidar para não cair. Mas se o seu irmão cair, estenda suas mãos para levantar ele. Não acuse. Não acuse. Uma das coisas que nós precisamos aprender como igreja é não acusar. Às vezes a igreja de Jesus Cristo não ama ao ponto de amar certo para ver o seu irmão cair. Toda vez que o seu irmão cair, você precisa estar perto dele para ajudar ele a levantar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Quantas vezes? 70 vezes 7, o Senhor Jesus falou. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes eu tenho que estender a mão para o meu irmão? Quantas vezes eu tenho que falar para ele a mesma coisa que eu já falei? Eu estava dando uma aula esses dias lá para os pastores, à noite, na terça-feira, e um candidato a pastor lá disse assim: mas pastor, às vezes não cansa ter que, todas as vezes você ir falar para a pessoa, e às vezes você vai, você dela, e às vezes foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi 5, foi 10 vezes, e a pessoa não muda. Eu falei: irmãos, você está fazendo uma escolha de amar, e não tem, se já foi 10, vai mais uma. A nossa vida agora, se você quer ser um pastor, quer manifestar a presença de Deus e a glória dele, você precisa o quê? 70 vezes 7, é amar. O amor é incondicional, querido, e eu estou aqui para te servir, para te amar. E se eu não estou te amando, me alerta, que eu quero te amar, quero te servir. O pastor não está aqui para ter um cargo, ter um salário, ou ter uma divisa, ou querer o seu dízimo. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir. E é tão bom te servir. É uma alegria tão grande servir. É uma alegria enorme. Sexta-feira nós estávamos aqui, trabalhando, limpando, pintando. Eu, Douglas, uma alegria, muita felicidade. Só de ver as crianças entrar naquela classinha, irmãos. Da semana que vem e ver que está tudo arrumadinho, tudo certinho. É uma alegria enorme, é um prazer fazer isso. Dinheiro nenhum do mundo paga. Não paga, dinheiro não paga isso. A alegria de ver uma criança sorrir, de ver a igreja sadia. Eu estou tão feliz de ser pastor dessa igreja, irmãos, porque eu vejo a igreja sadia. Às vezes eu converso com alguns pastores de rede, lá do Vila Vitória, ou de algumas igrejas, e eu vejo algumas dificuldades que eles passam, que glória a Deus, eu não passo aqui, porque vocês me servem com alegria, com amor. Eu sou abençoado por vocês. Irmãos, eu já falei outro dia, eu acho que eu sou mais abençoado por vocês do que eu posso abençoá-los. E o que tem me motivado também a continuar essa obra, é de ver essa igreja aqui, do jeito que ela está hoje, com os irmãos felizes, alegres por estarem aqui, abençoando, me abençoando a minha vida, abençoando a vida da pastora, nos abençoando, servindo. Ver os irmãos ontem lá no Vila Vitória, servindo a Deus, e eu senti um orgulho santo tão grande, irmãos. Essa é a minha banda. Irmãos, essa é a banda lá do Casarão Itaparque. Irmãos, por quê? Porque os irmãos se propuseram a servir a Deus, em primeiro lugar, não a mim. E eu peguei carona em Deus. Eu pego carona, vocês servem a Deus, eu vou na carona. E eu sou servido também. Irmãos, então é desse jeito que funciona. Então, irmãos, gera tudo isso. O ministério de Jesus, querido, foi marcado pelo amor. Ou seja, e pelo amor, a consequência do amor, o que é? Doação. Se doar. Se doar. Se doar um pelos outros. Se doar. Você precisa se doar, querido. A obra de Deus é essa. Você agora você é o representante do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Você tem ideia do que você é? Você tem ideia do que você é? Você não é só um membro do casarão. Irmãos, ser membro do casarão, ou do Vila Vitória, ou do Itaparque, ou das outras igrejas, ou da Universal, ou da Deus é Amor, ou da Assembleia, irmãos, é só uma consequência. Você ser membro da igreja, na verdade o que você é? Você é um representante oficial de Jesus Cristo
nessa terra. Você não é simplesmente um membro de uma igreja. Você, a partir do momento que você veio aqui à frente, abriu teu coração, entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você passou a ser o quê? Um representante oficial do Senhor Jesus aqui nessa terra. As pessoas não veem Jesus, mas eles veem você. Quando o camarada entra no Uber do Edson, ele pensa que está entrando no Uber do Edson, ele pensa que está conversando com o Edson, mas na verdade ele está conversando com Jesus Cristo. Porque o Edson, em cada cliente que entrar naquele carro dele, a responsabilidade dele é grande, porque ele é o representante de Jesus ali naquele Uber. Quando você entra na tua empresa, você não é simplesmente um funcionário. Quando você chega na sua fábrica ou no seu comércio, quando você está entrando em algum lugar para trabalhar, você não é simplesmente um funcionário de alguém, ou você não é simplesmente um patrão. Você ali é o representante do Senhor Jesus naquela empresa. E as pessoas, quando veem você, e quando elas precisam de alguma coisa, o que elas falam? Ah, vou procurar o Devanir, vou procurar o Ronaldo, vou procurar o Douglas, vou procurar o Juvenal, vou procurar o Luciano. Por que as pessoas se procuram quando estão em dificuldade? Por que as pessoas lembram de você, de ligar para você, te procurar quando elas estão com algum problema ou dificuldade? Porque elas sabem que você é um representante de Jesus. E ela sabe que você, quando abre a sua boca, as suas palavras produzem o quê? Alegria, paz, e se doa por elas. É isso, querido, que nós precisamos ser. Então você, querido, não é simplesmente o que você é, não. Você é muito mais importante do que você imagina. Eu quero que valorize o que você tem. Você é alguém, você é um ser muito importante para Deus, porque o Espírito Santo se move em você. Parece até uma música, né? O Espírito Santo se move em você. A cruz, queridos, é demonstração clara. A cruz de Cristo, ela é demonstração clara da rejeição de Deus ao pecado. Mas ao mesmo tempo, ela é a prova do seu grande amor por nós. Não é interessante isso? Não é interessante isso? A cruz, ela é a demonstração clara do quê? Da rejeição de Deus pelo pecado. Mas ao mesmo tempo, ela é o quê? Ela é a imagem perfeita do grande amor de Deus por nossas vidas. Porque nós precisamos passar pela cruz. Todos nós vamos passar pela cruz. Todos nós vamos passar pela cruz um dia, querendo ou não. Todos nós vamos passar pela cruz. E é preciso passar pela cruz o mais rápido possível que você puder. Porque quando nós passamos pela cruz, nós somos curados. Quando nós passamos pela cruz, nós somos libertos. Quando nós passamos pela cruz, nós somos restaurados. Quando nós passamos pela cruz, nós somos, a depressão vai embora e a alegria vem. Ou seja, eu vou passar pela cruz, querido. E você precisa passar pela cruz. Quando? Todos os dias. A Bíblia diz que nós devemos todos os dias anularmos a nós mesmos. Por que Jesus disse isso? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Então, querido, todos os dias nós precisamos ir aos pés da cruz e falar: Senhor, eu quero viver não mais a minha vida hoje, mas que o Senhor possa viver através da minha vida, onde eu estiver. E passar pela cruz todos os dias, porque quando eu deixo o meu eu viver, eu estrago tudo. Irmãos, quando eu levanto de manhã, saio da minha casa e não falo assim para Deus: Deus, eu quero me anular agora para que o Senhor viva através da minha vida hoje. Quando eu não faço isso, eu quero viver a minha vida, eu estrago toda a obra que Deus tem feito. Eu estrago. Eu sou mal-humorado, eu sou chato, eu não consigo amar, eu brigo, eu discuto, eu acuso. Mas todas as vezes que eu levanto e falo: Senhor, a cada dia eu quero tomar a minha cruz e te seguir. Não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. E a vida que eu vou viver nesse dia de hoje, eu vivo pela fé no Senhor, que me amou e se entregou por mim naquela cruz. Aí, querido, você tem um dia abençoado, pode abençoar as pessoas. Ou seja, há uma relação de amor, queridos, entre Jesus e os seus discípulos. Ou seja, amados, nós somos discípulos de Jesus, sim ou não?
Eu quero que você saiba que agora há uma relação de amor entre você e Jesus. Ou seja, eles estavam sempre juntos. Se você ver a Bíblia, lá os evangelhos, vai ver que Jesus sempre estava junto com seus discípulos. Você não pode separar dele um minuto sequer. A Bíblia diz que durante 3 anos, aqueles homens andaram todos os dias com Jesus. Acordavam com Jesus, passavam um dia com Jesus, anoiteciam com Jesus, dormiam com Jesus, e no outro dia eles caminhavam com Jesus. A nossa vida tem que ser assim, em todo o tempo. Agora nós que somos discípulos, o Senhor Jesus quer estar conosco sempre. Ou seja, eles comiam juntos, eles tinham tudo em comum. Ou seja, e por amar tanto a Jesus, ele se submetia ao seu ensino diário. Quantos amam Jesus aqui? Pode levantar sua mão. Quantos amam Jesus aqui? Aqueles que amam a Jesus têm que se submeter ao seu ensino todos os dias. Jesus está disposto, querido, a nos ensinar. Mas esse ensino não pode ser só nos domingos. Não pode ser só através do seu pastor. Não só pode ser na quarta ou na quinta na célula, através do líder. A Bíblia diz que discípulo de Jesus está disposto a aprender com ele todos os dias. Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode ser seu devocional, e você pode clamar por Jesus 24 horas por dia, porque ele vai estar do teu lado para te ensinar. E nós precisamos aprender todos os dias, isso é de ser discípulo. Ou seja, eles submetiam ao seu ensino, a justiça de Jesus estava sempre com eles. Ou seja, agora havia um cálice, queridos, que Jesus não poderia beber. Um cálice espiritual que foi oferecido ao Senhor, que seria difícil para ele beber, porque nele estava o quê? Esse cálice, todos os nossos pecados, os meus e os seus. E sabe o que acontecia quando Jesus bebia esse cálice? A Bíblia diz que esse cálice é o cálice de quê? De maldição, do pecado que estava em nós. Todos nós estávamos amaldiçoados pelo pecado lá no Éden, que foi cometido lá no Éden, lá atrás. E todos nós agora herdamos esse pecado, ou seja, e esse pecado traz o que, querido? Separação entre o homem e Deus. Ou seja, o pecado do homem traz separação. Agora diz uma coisa, você acha que Jesus, ele queria se separar do Pai? Mas esse era um cálice difícil para ele, por causa do pecado e maldições. Toda a nossa sujeira estava naquele cálice. O cálice do quê? Os cálices do sangue, que foi derramado lá na cruz. Aquele cálice que ele tomou ao nosso lugar. Ou seja, querido, então, quando ele bebe desse, significava o quê? Ele beber desse cálice significaria o quê? Para ele vir nessa terra, levar o meu e o seu pecado. A Bíblia diz lá em Gálatas que ele se tornou maldito em nosso lugar. Ou seja, sabe o que custou para Jesus isso? Separação entre ele e o Pai. E isso foi fácil para ele? Não. Não foi fácil para ele. Ou seja, até então Jesus nunca tinha se separado de Deus. A Bíblia diz que Deus é trino, ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, era 3 em 1, não tinha separação. Quando via Deus, via Jesus, o Espírito Santo. Mas esse momento, o único momento da humanidade toda em que Deus se separou, foi no momento que o meu pecado e o seu pecado foi em Jesus Cristo. Trouxe separação. Ou seja, a razão pela qual ele podia fazer todos os milagres era porque ele tinha comunhão com o Pai. Ele diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. É por isso que Bartimeu foi curado da cegueira. É por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, aquele fluxo parou quando ela tocou nas vestes dele. É por isso que aquele leproso, quando chegou até ele e falou assim: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar, ele foi curado. É por isso que aquele homem lá no tanque de Betesda, quando Jesus se aproximou dele, ele não precisou se atirar nas águas para se mover, mas Jesus Cristo, só de se aproximar dele, ele foi curado daquela paralisia. Por que isso? Porque ele e o Pai eram um, eles estavam amalgamados um no outro, ninguém podia separar. Mas queridos, lá na cruz houve essa separação. Ou seja, quando ele andou na terra, era porque o Pai estava com ele. Jesus venceu a acusação dos fariseus, venceu a traição dos homens, porque ele sabia que ele era amado pelo Pai. E esse amado do Pai, ele
resolveu se separar do Pai, nos servir, por uma única razão: por amor. Por amor. E para Jesus foi dada essa escolha. Ele poderia beber desse cálice dos nossos pecados ou voltar para Deus. Lá no Getsemane ele podia escolher. Ele disse: Senhor Jesus, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus disse assim: Pai querido, eu não quero me separar do Senhor por causa do pecado da humanidade. A separação entre o filho e o pai é muito dolorosa. E lá no Getsemane ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, se for possível, mas se só tiver essa maneira, para que a humanidade seja salva do inferno, que seja feita a tua vontade. Então ali ele poderia ter optado e escolher não beber do cálice e voltar para a glória, ou beber do cálice, morrer naquela cruz por causa minha e sua. O Pai lhe traria para casa a hora que ele quisesse. E todos nós iríamos para onde? O Pai levaria Jesus para casa a hora que ele quisesse. A hora que ele quisesse. Ele não precisaria beber desse cálice. Qualquer momento, nesses 30 anos que ele viveu aqui, os 33 anos que ele viveu nessa terra, em qualquer momento que ele falasse para o Pai assim: Pai, eu não quero beber desse cálice, o Pai o levaria de volta para casa, e eu e você teríamos o direito nenhum. O único direito que nós teríamos é de ir para o inferno. Ele poderia ir para casa e nos mandar para o inferno, mas ele escolheu ir para o inferno para que nós fôssemos para o céu. E lá no inferno, sabe o que ele fez? Ele tirou as chaves das mãos do diabo, que me prendia e prendia você lá no inferno. Eu e você estávamos presos, amarrados e presos no inferno, queridos. Mas ele escolheu ir lá no inferno no meu lugar. E a Bíblia diz que durante esses 3 dias que ele passou, ele foi até o inferno. Ele pegou as chaves que me prendia numa jaula. Eu era enjaulado lá no inferno. Ele pegou as chaves que estavam na mão de Satanás. E ele abriu a minha vida espiritual. Ele escolheu para o inferno para me mandar para o céu. É algo tremendo isso aí, querido, quando você entende isso. Mas Jesus nos amou tanto que ele não foi, que ele resolveu ficar. Ele bebeu o cálice dos nossos pecados até o fim. Ele percorreu todo o caminho por nós até o momento da cruz. Ou seja, amados, quando Jesus optou por não ir embora livre, mas permanecer e ser transpassado na cruz, ele estava na verdade escolhendo permanecer homem e um servo para sempre. Você está disposto a servir para sempre agora? Não tem mais jeito, querido. Ele, se nós agora temos a natureza dele, ele poderia ter optado como um Deus a ir para o céu naquele momento e não beber do cálice. Mas quando ele optou a beber do cálice, ele resolveu ficar. E quando ele resolveu ficar, ou seja, ele resolveu ficar como homem, morrer na cruz, para permanecer um servo para sempre. Então agora, querido, para você não tem jeito. Eu e você, nós somos destinados a ser servos para sempre. Se quisermos viver na glória com ele. E no céu um dia nós vamos ver as feridas de Jesus. Nós vamos ver as feridas de Jesus. Todas as feridas que, como homem, ele sofreu aqui. As marcas da cruz, nós vamos ver em Jesus. E aí nós vamos lembrar que ele não tinha que ter permanecido aqui e ser ferido pelos nossos pecados. Mas ele escolheu a cruz por amor. O que você escolhe hoje, querido? Ser servo por amor. Na lei, a Bíblia diz que todo escravo, após 7 anos de servir ao seu Senhor, ele poderia ser livre, ser liberto, na lei de Moisés.
Todos que eram escravos, ele servia como escravo 6 anos. No 7º ano, ele tinha o direito a ser livre. Mas, se algum desses escravos tinha filhos, tinha esposa e filhos durante esse período, se ele escolhesse a ir embora, a sua esposa e os seus filhos ficavam. Mas no 7º ano, que ele poderia ser liberto, muitos deles, por opção, escolhiam o quê? Por amor ao seu Senhor e por amor à sua família, eles escolhiam continuar servo por opção. E a Bíblia diz que por essa opção, eles eram marcados nas suas orelhas, né? Era furado a sua orelha, porque quando olhavam para ele, falavam assim: agora você é um servo por opção. Você poderia ter ido embora, né? Porque você tinha direito à liberdade, mas você optou a ser servo. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele optou a ser servo. E hoje, querido, nós não somos mais escravos do diabo. Antes, eu era escravo do diabo, estava preso, escravizado por ele, porque ele me obrigava a ser um escravo. Só que agora eu continuo sendo escravo, mas não mais do diabo. Agora minha orelha está furada, porque eu sou um servo por opção. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Agora você que está aqui nessa noite, eu queria que você se colocasse de pé. E porque você agora é um servo. E se você realmente tem entendimento disso, eu não quero que você continue servindo a Deus ou servindo aos irmãos por obrigação. Jesus não te obriga a nada. Mas todos aqueles que recebem Jesus no coração, que servem ao Senhor Jesus, que receberam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, agora são escravos por opção. Existe uma marca em você. Você escolheu a servir. É por isso que você é feliz quando você dizima. É por isso que você é feliz quando você oferta. É por isso que você é feliz quando você vem ajudar a limpar a igreja. É por isso que você é feliz quando você se dedica a aprender um instrumento. É por isso que você é feliz quando você vai trabalhar com as crianças na classinha. É por isso que você é feliz, mesmo muitas vezes que você, no seu corpo físico, você está com uma enfermidade, mas você é feliz porque você está servindo ao Senhor Jesus e você nem lembra que está doente, porque você é servo por opção. A sua olheira está marcada.